Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre a gestão de marcas e patentes. Você sabe aí o momento certo de registrar sua marca, né? Sabe como fazer isso? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Fabiana Barbosa, que é advogada especialista nessa área. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Muito obrigada, Luciano. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E vamos falar desse assunto tão importante que é a gestão de registro de marcas e patentes, né? É um assunto o qual eu venho constantemente batendo nessa tecla, dizendo para o empreendedorismo, para os empresários brasileiros, a importância de se ter uma marca registrada, né? Em que momento que isso deve ser observado? Em qual momento a gente deve privilegiar o registro dessa marca? No ato da abertura da empresa, né? Muitas das vezes o empresário brasileiro ele fica bastante preocupado com a abertura da sua empresa e ter um CNPJ para que ele possa conseguir faturar, né? Esse é o grande desenho que a gente tem aqui no Brasil hoje e acaba negligenciando a importância do registro marcário, ou seja, o registro de marcas, né? O registro de marcas que é aquele que permite você ter uma exclusividade de utilização no mercado, no ramo qual você atua, né? E essa é uma informação que muitos empresários às vezes não conhecem, fica realmente esquecida essa informação e no meio do caminho ele acaba sendo surpreendido por algumas situações as quais ele não está acostumado a gerir no meio empresarial, né? Eu costumo dizer para os meus clientes, né, que vêm até mim, que a segurança da sua utilização no mercado, ela só consegue ser 100% garantida uma vez que registrado a marca do nome da empresa que você atua, né, a empresa desse empresário, perante o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial é o órgão o qual valida o registro dessa marca e pode dar a exclusividade para esse empresário. O que geralmente acontece, né? O empresário esquece de registrar essa marca e aí ele pode ter algumas surpresas, né? Quais seriam essas surpresas que o empresário pode enfrentar por não fazer esse registro? As surpresas, Luciano, receber uma notificação de alguma outra empresa que já faça uso desse nome, que efetivamente essa pessoa esteja utilizando e já tenha feito um registro, né? Por isso que a importância de fazer uma pesquisa prévia antes de se utilizar um nome comercial no mercado. No escritório, por exemplo, algo que nós fazemos é sempre buscar fazer esse estudo de viabilidade de utilização do nome comercial para dar a garantia desse empresário de que ele vai entrar no mercado com a possibilidade de uso exclusivo, para que não seja surpreendido por um terceiro que já possua esse nome registrado, né? Vou dar até um exemplo. No final do ano passado, por exemplo, nós tivemos um caso de um cliente que tinha uma escola registrada, né? Ele tinha uma escola, não estava registrada, desculpe, ele tinha uma escola e já estava há 8 anos operando com aquele nome comercial, né? E depois, passados de 8 anos, ele recebeu uma notificação de uma outra escola que tinha o mesmo nome que ele, notificando para que ele deixasse de utilizar aquele nome comercial. E isso causou um grande transtorno para esses empresários, é um casal que é dono dessa escola, porque eles precisaram, do dia para a noite, em 30 dias, mudar o nome da escola, passar para os pais desses alunos informação de que aquela escola não tinha mais aquele nome comercial. Eles precisaram trocar uniformes, ser responsável financeiramente pela substituição dos valores desse uniforme para esses pais. Então, assim, o custo operacional envolvido pelo não registro, pela não observação prévia do registro dessa marca, ocasionou danos muito maiores do que o financeiro. O emocional, que também acabou ficando abalado desse casal, porque acabou atingindo não só a esfera econômica, mas também todo o operacional. Então, é muito custoso deixar de registrar a marca, é muito custoso deixar de validar a possibilidade de utilização daquele nome comercial no mercado. O brasileiro geralmente esquece de fazer esse registro, ele não se preocupa com isso. O que acontece, quer dizer, nesse momento? Ele simplesmente não pensa nessa hipótese de registrar a marca, é isso?
Eu acho que não é não pensa, sabe, Luciana? É a falta de informação. Durante muito tempo, esse olhar para registro de marcas, ele ficou muito centrado para as multinacionais, empresas grandes, e o pequeno e médio empresário, ele acabava realmente não tendo acesso a essa informação. Costumo dizer que é uma informação que, via de regra, ela deveria ser gerida ali no começo da abertura da empresa, ali na contabilidade, e que muitos contadores acabam deixando de informar o seu cliente também, né? Porque fica naquela ânsia, naquele desejo de se ter o CNPJ, de conseguir faturar, e essa é a grande premissa, a coisa mais importante, e acaba negligenciando a importância também de se ter o registro da marca para que haja uma garantia dessa utilização. Então, eu acho que a questão toda aí é mais o olhar sobre a informação. Como é que essa informação tem chegado para esse empresário brasileiro, né? Na Europa e na Ásia, Estados Unidos, por exemplo, a primeira coisa que se faz é buscar a proteção marcária, é buscar a proteção do registro dessa marca para se ter a garantia de utilização exclusiva, o que não acontece aqui no Brasil. Tem observado uma crescente, né? Tem observado com a vinda das startups, por exemplo, a gente observa esse olhar um pouco mais atento, mas ainda temos muito para melhorar. E aí pode acontecer o seguinte, né? Você tem lá a sua marca, está há mais tempo no mercado, mas alguém pode se aproveitar desse momento e registrar aquela marca e te notificar judicialmente que você, mesmo sendo o criador daquela história, você não tem mais o direito. E aí rola uma concorrência desleal, não é isso? É, isso é muito comum acontecer, né? Às vezes a pessoa ela está trabalhando um nome comercial no mercado e a concorrência está ali de olho, exatamente que você deixou essa lacuna. E nessa lacuna, sim, é possível que um terceiro mal intencionado ele venha se precaver com o registro da marca que outra pessoa já esteja utilizando. É uma concorrência desleal, porque a pessoa acaba se utilizando de um trabalho prévio de um outro empresário, porém a gente não tem como efetivamente proteger isso, porque o registro da marca é de quem registra, né? E aí existe depois toda uma discussão judicial para poder alegar de quem era realmente a marca, prioritariamente, e acaba tendo outros desdobramentos bastante desagradáveis aí. Qual que é o processo para se registrar hoje uma marca no nosso país? É burocrático, demora, está mais rápido nos últimos anos, varia de estado para estado? Queria que você falasse sobre essas questões. O registro de marca no Brasil é nacional, não é separado por estados, não é regionalizado, né? É um banco único que acoberta todos os pedidos de registros de marcas. E qual que é a prioridade? O que é muito importante? Validar a possibilidade do registro dessa marca. Ou seja, eu sempre informo, sempre falo para as pessoas que é muito importante fazer essa pesquisa prévia, para que esse processo de registro ele possa ser fluido, ele não esbarre em algumas outras situações as quais inviabilize o procedimento e a expedição dessa marca. Nós temos atualmente um processo de registro um pouco mais rápido, né? O INPI ele reduziu bastante aí o tempo de expedição do registro de marcas. A gente tem conseguido atualmente registrar uma marca em cerca de 12 meses, né? Antigamente nós levávamos cerca de 36 meses até conseguir uma marca. Hoje esse tempo ele reduziu bastante, o que ajuda, auxilia bastante o empresário brasileiro, né? E aí, 12 meses, esse prazo em outros países é o mesmo, é um pouco reduzido? Como é que está essa discussão em outros lugares? Para cada país, a regra é diferente, né, Luciano? Cada país ele segue normas e formas diferenciadas, né? O Brasil, ele tem uma regra. Os Estados Unidos, por exemplo, você antes de começar a operar precisa do registro dessa marca, precisa comprovar 6 meses de utilização. Para cada país aí existe um tipo de uma regra a ser seguida, né? De acordo com a localidade onde está esse empresário. Está falando em ambiente de pandemia, muita gente está, apesar da pandemia, muita gente está empreendendo nesse momento, né? Está buscando aí um novo propósito de vida, se questionando a respeito
de valores? Como é que fica para esses novos empresários? Qual que é o conselho que você dá para eles e qual que é o comportamento comum nesse começo, de uma maneira geral? Eu sempre digo para quem começa um novo negócio, esteja atento à atividade que você está inserindo no mercado, né? Conheça ao máximo a atividade que você vai desenvolver e não esqueça das legislações que permeiam a abertura de uma empresa. Isso é muito importante, né? Nos últimos 4 meses, por exemplo, nós tivemos um avanço de mais de 780 mil novas empresas abertas no Brasil, né? Lógico, ligado à questão da pandemia, alguns postos de trabalho que foram fechados, obviamente que houve uma crescente nesse universo. Então, o que a gente observa? Muitas pessoas entram nesse novo universo do empreendedor sem conhecer muitas coisas, né? Sem ter o devido preparo para se inserir nesse mercado. Então, por isso que é muito importante buscar informações as quais mantêm esse empresário de forma mais segura. As regras que nós temos a seguir, elas são muitas, né, de uma maneira geral, não estou falando nem só sobre o registro de marca, mas desde a abertura da empresa, enquadramento societário, qual essa empresa vai ficar inserida. Então, o importante é estar sempre muito atento, buscar apoio de um contador que possa dar as informações corretas para que você tenha aí um curso empresarial mais tranquilo possível. Quais são os outros conselhos que você dá para os empresários nesse momento em relação a essa questão da propriedade intelectual? É caro fazer o registro de marcas? É custoso? Depende da atividade? Como que funciona isso? Eu costumo dizer, Luciano, que custa menos que uma pizza por fim de semana o registro de uma marca, né? Menos custoso do que não fazer. Até porque o registro de uma marca ele dura 10 anos, né? Um decênio. Depois de registrada essa marca, ela tem uma validade aí durante 10 anos. Então, o valor investido para que isso seja feito é um valor muito pequeno. A taxa que se paga também é uma taxa muito pequena, uma GRU com um valor simbólico. É óbvio que a gente orienta sempre que você possa se utilizar de uma empresa séria para te apoiar a fazer o melhor enquadramento da necessidade da marca pretendida, né? Mas o valor ele costuma ser pequeno perto do custo do não cuidado, né? Não é caro, é absolutamente possível ser feito, é um valor que é administrável no bolso do empresário brasileiro, sim. E aí a pessoa fica tranquila por 10 anos, né? E depois tem que renovar isso, né? Isso. Após 10 anos, paga-se uma nova GRU, uma guia para mais 10 anos, e de 10 em 10 anos esse empresário ele vai fazendo essa proteção, vai fazendo essas renovações, né? Uma vez concedida, só não pode deixar de fazer isso no tempo certo, no tempo correto, para que essa marca não se perca. E em relação a mudanças que acontecem durante o tempo, mudança no layout da marca, mudança no modelo de negócio, como que funciona isso nesse registro de marcas? É importante essa sua pergunta, muito, muito oportuna, porque para cada alteração que é feita, uma alteração de cor ou uma alteração de layout, por vezes o nome ele é levemente alterado, é necessário fazer um novo pedido, tá? Para cada pedido, para cada formatação dessa marca, é indispensável que seja feito um novo pedido perante o INPI. Não existe uma adaptação, né? Por exemplo, eu tenho um pedido que já está lá, uma marca que já foi registrada, e eu vou mudar de cor, eu faço uma adaptação. Não existe isso. É necessário ser feito um novo pedido de registro. Tá certo. E aí, esse momento de pandemia, o que você tem visto no escritório em relação a registro de marcas e propriedade intelectual? Sabe, Luciano, é curioso até importante até essa sua pergunta, e é curiosa esse meu olhar, né, que a gente tem observado nesses últimos meses. A gente tem tido uma crescente de registro. Eu observo que as pessoas elas estão mais preocupadas, elas estão mais atentas a essa necessidade.
mais pessoas passaram a empreender e entender um pouco mais desse jogo empresarial, dessa necessidade de proteção. Ninguém quer correr o risco de ter um concorrente se utilizando do mesmo nome. As pessoas elas querem essa exclusividade, até porque essa exclusividade é isso que conversa com o seu público, né? É esse seu nome que entrega as suas premissas como negócio. Então, eu tenho observado o que me deixa muito feliz, até porque é um desenho que a gente tem aí de levar essa informação para as pessoas, dessa importância, que mais pessoas, pequenos e médios, estão buscando a proteção. Então, isso aqui me deixa mais feliz. Eu não estou falando dos grandes, eu estou falando de pequenos empresários com negócios que estão começando, né? A internet tem apoiado muito esses negócios, novos negócios, o Instagram, novas empresas, pequenas empresas, e o interesse e a preocupação dessas pessoas buscarem esse registro desde então. É possível fazer todo esse processo pela internet, ainda mais nesse momento de pandemia? Quando procurar uma ajuda e quando não procurar uma ajuda de uma pessoa especializada, de uma assessoria especializada? É absolutamente possível ser feito pela internet. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, ele está lá, apto, as pessoas podem entrar, fazer sim, sozinhas, os seus pedidos, tá? Fazer a expedição da guia. A gente orienta porque, por vezes, as pessoas não conseguem fazer a pesquisa adequada, não faz o enquadramento correto e acaba correndo o risco de fazer uma solicitação de um nome que já tenha no mercado registrado e ele não consegue identificar. Então, por isso que a gente orienta a ter uma assessoria especializada para dar esse apoio, ou minimamente que possa fazer a pesquisa prévia para essas pessoas antes de dar entrada nesse pedido, tá? Mas é absolutamente possível que seja feito, sim, via internet, no próprio site. E aí vai lá no site do INPI, faz a pesquisa. E como pesquisar se a sua marca é original ou não, se já tem alguém que já usa aquela marca? Primeiro, dar um Google deve ajudar, mas assim, como fazer essa pesquisa profissionalmente? Ele tem, o próprio INPI, ele tem um cadastro, né? Ele tem um banco de dados lá. E esse banco de dados é possível que essa pessoa faça essa busca. Alguns detalhes, às vezes, esse empreendedor, esse empresário não vai saber fazer, porque a gente costuma observar se esse nome ele não foneticamente não se esbarra em outro nome, se por exemplo ele não vai ter alguma colidência com algum outro nome que já esteja no mercado que não seja 100% igual. Esses olhares é que uma assessoria costuma conseguir observar de uma forma mais ampla. Agora, nada impede que seja acessado o próprio site do INPI e dentro do cadastro, do banco de dados que ele possua, você faça lá, jogue o nome pretendido e ele dê se tem ou não tem aquele nome exato, né? Exatamente aquele nome pretendido. E aí, no caso, por exemplo, da pessoa não fazer esse registro, ela pode ser notificada judicialmente e pode, inclusive, ter que pagar direitos aí para a outra marca por ter utilizado esse nome durante um tempo? É mais ou menos assim. Por exemplo, se eu faço uso de um nome comercial que já está registrado, né? E eu sou notificada, eu tenho que deixar de fazer a utilização desse nome, né? Eu sou notificada extrajudicialmente, no primeiro momento a gente emite uma notificação extrajudicial, e nessa notificação você deixa de fazer uso desse nome. Se você persistir, se você insistir, quiser continuar utilizando aquele nome que já tem um dono, obviamente que as vias judiciais vão ser acionadas, e aí sim nós vamos falar de uma concorrência desleal, nós vamos falar aí de indenizações envolvendo a utilização indevida de um nome comercial já protegido. Quando é que a gente vai ter? A gente tem melhorado essa cultura do registro de marca nos últimos anos. Imagino eu, igual você falou aí no começo do programa, o brasileiro nem sempre tem essa cultura, né? Como é que está o comportamento do mercado, principalmente dos novos empreendedores? Eu acho que o brasileiro ele começou a avançar mais no mercado empreendedor, né, Luciana? A gente tem avançado aí
o mundo dos negócios. E, obviamente, uma vez que isso acontece, necessariamente as pessoas precisam se informar um pouco mais e ter um pouco mais de contato com essa informação. A gente sai aí de um mercado absolutamente seletista e começa a entrar num outro viés, que é sobre o de empreender. E, obviamente, que as pessoas vão se capacitando ao longo dos anos, vão começando a entender um pouco mais como é que funciona esse mercado empreendedor. E aí estão inúmeras empresas que dão apoio para o pequeno e médio, várias instituições que nós temos hoje no mercado que apoiam o pequeno e o médio empreendedor de tal maneira que possa auxiliá-los com mais informações a viabilizar um percurso no mundo empreendedor mais seguro, né, mais sabedor daquilo que está sendo feito e que é necessário ser feito. Então, a gente está no meio para o final do programa. Assim, quais são os conselhos que você dá para novos empresários em relação à abertura de empresa, em relação à propriedade? O principal é o nome, né? Mas em relação à propriedade intelectual, em relação a invenções, em relação a novos métodos, como que funciona o mercado e esse registro? Proteja, proteja. A internet ela está aí hoje, ela é uma vitrine muito grande, né? Todos os negócios eles foram para o mercado da internet, então é muito fácil você ter acesso a nomes comerciais, a criações, e as pessoas elas copiam mesmo, né? Copiam descaradamente, a palavra certa é essa. Então, se proteja. Nós temos um órgão específico para isso, que faz proteções tanto para marcas, para patentes, desenho industrial, desenvolvimento de softwares. Então, busque informações para proteger as suas criações. Não deixe ao léu, não deixe, olha, lá mais à frente eu vejo isso, mais à frente eu corrijo isso, eu protejo essa situação. Não, não negligencie isso. Faça e faça o quanto antes. Porque se você não fizer, eu posso lhe garantir que o seu concorrente vai fazer no seu lugar. E aí você pode perder o negócio e ter um tropeço por não ter registrado a marca nesse meio tempo, né? Na verdade, são vários os custos que vão por água abaixo, né, Luciano? Porque existe todo o investimento. A pessoa, quando ela abre essa empresa, ela abre a empresa, ela tira o CNPJ, mas ela faz um site, ela faz papelaria, ela investe em material, em uniforme para os seus funcionários. Você cria uma identidade no mercado, você investe, aporta uma grana em cima disso. Então, é muito triste você ver um empresário passado um ano, 6 meses, 2 anos, enfim, ele ser surpreendido pela necessidade de deixar de usar do dia para a noite tudo aquilo que ele sonhou e entendeu que seria dele. Então, esse é o custo do não cuidado, de proteger quando devido, né? É no começo. É no começo. Ah, Fabiana, mas eu já estou com uma empresa andando, já tem 1 ano, 2, não fiz ainda, o que eu faço? Pare e faça. Para e faça. Se você não quiser ter a surpresa de deixar de usar o seu nome do dia para a noite, eu brinco, né? Dormir João e acordar Pedro, né? Então, se você não quer ter essa surpresa e confundir, além de tudo, confundir o seu mercado consumidor, né? Porque o consumidor ele também fica confuso. Porque um dia você está com o nome, daqui a um tempo você já não pode mais usar aquele nome. Isso também cria uma dúvida, cria um desconforto no mercado consumidor. Então não vale a pena correr esse risco. E se a pessoa já tiver estabelecida, como você falou, e aí vai tentar fazer o registro da marca e não consegue porque já tem alguém utilizando essa marca. Mas aí a pessoa não foi acionada judicialmente, não tem nenhum acionamento, ninguém. Como fazer nesse caso, né? Tem que fazer uma transição de marca ali, porque aquela marca já está registrada com o nome de outra pessoa, né? Nesse caso de não acionamento judicial, o que fazer? O fato de não ter o acionamento judicial ou extrajudicial não minimiza o risco. Não minimiza o risco. Então, você já identificou que existe essa problemática,
pare naquele momento para fazer essa transição de nomenclatura, essa transição de nome. É absolutamente importante, tá? E não quer dizer que o fato de não ter recebido essa notificação você tem todo o tempo do mundo, não. Acelera o seu processo para não ser surpreendido do dia para a noite, para não ter que tirar o nome em 30 dias, 15, 5 dias, enfim, e deixar o seu mercado consumidor perdido e desassistido da marca que ele está acostumado, porque as pessoas elas compram por marca, elas se referenciam por conta daquela empresa que se posiciona no mercado. Então, não corra o risco de deixar de utilizar o seu nome do dia para a noite. Como fazer a transição da marca? Assim? A pessoa tem que mudar o nome, pode buscar um nome parecido? O que você aconselha assim, para a gente encerrar o nosso programa? Corra do nome parecido. O nome parecido, ele busca similaridades de algo que já existe. O importante é você fazer uma composição que tenha autenticidade, singularidade e que te dê autonomia no mercado, né? E que não tenha equivalência. Isso que é o pulo do gato, eu acho, hoje. Até porque, se nós formos validar, realmente, nós temos só 30% de nomes livres hoje em dia perante o NPI. Então, quanto mais longe você conseguir ficar do seu concorrente, quanto mais autonomia tiver o seu nome, melhor é. Tá certo, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a Fabiana Barbosa, que é advogada especializada aí em gestão de marcas e patentes. Muito obrigado pela sua participação. Eu que te agradeço. Um bom dia a todos. E o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa, discutindo outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.